do retorno. Ok. Bem-vindos ao Aqui Entre Nós, na Figueira TV e na Coimbra TV, com o João Pedrosa Russo, Isabel Maranha Cardoso. Bem-vindos, mais uma vez, porque já há muito tempo que aqui não nos encontrávamos. É verdade, temos um saltinho nas notícias. É verdade, porque entretanto também se realizou a gala da Figueira TV, a quarta gala da Figueira TV, e depois o estúdio entrou em obras e tudo isto foi adiando o nosso regresso, mas cá estamos nós de volta, aqui entre nós, e começamos por terça-feira. Isto trata-se de comentarem as notícias que tiveram destaque ao longo da semana no Diário As Beiras. Terça-feira, dia 21, estamos em abril, a primeira página dá conta de que há médicos de família na Figueira da Foz que se recusam a praticar medicina do trabalho. Isabel Maranha Cardoso. Não só na Figueira da Foz, claro. Sim, eu li esta notícia com alguma atenção e há aqui, de facto, um problema que nós temos em vários domínios no nosso país, que é a legislação e as obrigações comunitárias, e depois o Estado não consegue suprir, em termos de oferta, o cumprimento dessa legislação comunitária em vigor, porque só é obrigado a ter médico de medicina do trabalho as empresas com uma faturação a partir de um determinado montante. Confesso que não sei de cor, já soube. É evidente que a Associação Comercial e Industrial presta esse serviço aos seus associados às empresas, mas há empresas que podem não ser associadas e os seus trabalhadores têm que obrigatoriamente ir a uma consulta de medicina do trabalho e, de facto, não é justo que a tenham que pagar, não é? Se é uma legislação nacional, eu acho que os centros de saúde têm que suprir, no fundo, essas necessidades do mercado laboral. Sobretudo para empresas com 10 ou menos trabalhadores, João Pedrosa Russo. E a diferença está na taxa moderadora e na consulta. Exatamente, para as empresas que precisam de mais ajuda, porque essas é que precisam ser mais apoiadas, são aquelas... Mas os médicos também têm razão ao dizerem que não têm informação específica. É evidente que têm razão, mas, e por isso, os utentes podem ser encaminhados, e têm sido encaminhados para as delegações de saúde, de saúde, mas isto não tem sido suficiente, e o próprio diretor, o diretor do Agrupamento de Centros de Saúde, diz que, de facto, não há capacidade de resposta para as solicitações, o que é de lamentar. É evidente que, como já disse a doutora Isabel, as empresas podem socorrer, os trabalhadores podem socorrer das associações profissionais, nomeadamente das associações patronais, mas obviamente que estas associações patronais só servem os interesses dos seus próprios associados e as empresas não são obrigadas a ser sócias das associações patronais. Passamos então para quarta-feira, também na primeira página, o Diário As Beiras, a destacar que Coimbra e Viseu exigem duplicação do IP3, tal como já existe entre a Figueira da Foz e Coimbra, não é? Sim, não, ouça, para mim nem sequer está em questão a legitimidade deste desejo, porque com a quantidade de mortos e só quem não conhece o traçado do IP3 Coimbra-Viseu é que não estará de acordo naturalmente com a reivindicação dos senhores autarcas. Eu só queria aqui relembrar é que António Almeida Henriques, antes de ser Presidente da Câmara de Viseu, foi Secretário de Estado do Desenvolvimento Regional e tutelou o início da negociação, digamos que do pacote do envelope financeiro comunitário, que é o sexto, que se chama agora Portugal 2020, o acordo de parceria estabelecido com Bruxelas. E isto às vezes, o ótimo é inimigo do bom, porque na altura e continua ainda a ser um bocadinho essa a fala do Governo, de que fizemos todas infraestruturas a mais, de que o país está a pagar o preço de ter construído autoestradas a mais, escolas a mais, hospitais a mais. Mas a verdade é que isto foi, no fundo, o que se criou na ideia da Comissão Europeia e que vedou agora o acesso a benfeitorias e melhoramentos em infraestruturas neste novo envelope financeiro. Portanto, há aqui um bocadinho o reverso da medalha. E então achei curioso, porque ele diz na notícia que se deve reencetar as negociações com a Comissão Europeia. Eu estou de acordo, mas quer dizer, mas podia-se ter previsto estas situações, porque numa de se acusar, enfim, politicamente outros governos de algum despesismo, esquecemos que ficaram infraestruturas que há sítios que ainda têm carências, e isto, no fundo, é um bocadinho aquele ditado que paga o justo por pecador.
João Pedrosa Lúcio, e depois vem o Primeiro-Ministro a dizer que só com privados, sim, não é? Isso quer dizer que portagens de autoestradas mais PPPs. Ora bem, esta ligação entre Coimbra e Viseu é absolutamente necessária e tem que ser urgentemente melhorada, porque não só o fluxo de tráfego é extremamente elevado, como porque no IP3 tem havido imensos acidentes mortais. Agora, a questão é a seguinte, é requalificar ou transformar em autoestradas. Para requalificar, o Governo ainda diz que é capaz de vir a ser possível. Foi isso que o Primeiro-Ministro afirmou. Para a autoestrada, o Primeiro-Ministro diz que sim, senhora, mas só com capitais privados. No entanto, é perfeitamente possível, se houver engenho e arte, que o Governo renegocie com Bruxelas e entenda que esta via é uma via prioritária, é uma via fundamental, é uma via estruturante e, por isso, deve ser feita com capitais também comunitários. O que é preciso é que ela não permaneça como está em está hoje. E a propósito de infraestruturas e de vias, neste caso ferroviária, autarcas ameaçam sair da Meta Mondego. Esta é uma das notícias que tem destaque na edição de quinta-feira do Diário dos Meios. Sim, olha, isto também é um assunto que já dura há muito tempo. Isto é um projeto que já vem de 1996, devia ter começado a funcionar em 2012 na sua plenitude e ainda não funciona, ainda não foi sequer concretizado. Como se sabe, o Metro Mondego abrange os concelhos de Coimbra, Miranda do Corvo e Lousã, é absolutamente fundamental para estas populações que perderam o meio de transporte ferroviário que tinham até então, durante muitos e muitos anos. Agora o Governo vem dizer que isto tem que ser repensado, que a CCDR deve promover um debate para transformar este projeto num projeto diferente e, nomeadamente, diz o Governo, com autocarros elétricos como alternativa. Não sei se é com autocarros elétricos ou não, o que é certo é que este projeto já vem de há muito longe, já devia estar executado porque estas populações necessitam urgentemente deste tipo de transporte e de uma melhor mobilidade entre estes três concelhos. Arrancaram os carris e lá ficaram sem transporte ferroviário. Se me dá licença, não vou comentar propriamente, porque acho que o João Russo já fez o seu comentário e prefiro nem comentar, mas como está muito na moda agora os ditados populares, designadamente até nos acórdãos da relação, eu só vou dizer que quem torto nasce, tarde ou nunca se endireita. Então vamos falar da requalificação do areal da praia da Figueira da Foz, o areal urbano da Figueira da Foz, que arranca até ao final do ano. É uma das notícias com destaque na edição de sexta-feira, mas não é aquele projeto que foi mostrado, apresentado há relativamente pouco tempo pela Câmara. Sim, mas é um projeto idêntico, pelo que eu... Sem o Anel das Artes. Sim, digamos que a versão minimalista daquele projeto. Eu já falei aqui há 2 programas um bocadinho sobre isso e já disse que não ousaria nunca criticar o que quer que fosse feito, porque a Figueira necessita imenso de qualquer intervenção naquele areal. Portanto, se de facto se confirmar... vegetal. Exceto enquanto não há nenhuma intervenção, manter-se vegetal, porque o Jota também, se não limpar os passeios, crescem lá ervas, não é? E manda-os limpar, no entanto. São coisas diferentes. Agora, o que eu acho que aqui tenho a assinalar, e só uma nota, é se de facto se confirmar a notícia que o município já conseguiu a tutela, a jurisdição destes terrenos, é de facto uma notícia boa e há que louvar o Executivo por isso. O facto de construir, de ser autorizado a construir aqueles equipamentos não significa que lhe tenha sido transferida a jurisdição ou a tutela dos terrenos. Uma coisa é a autorização, outra coisa é... Mas o que eu tinha ouvido dizer, escrito no jornal, na altura até que comentámos por causa daquele abaixo-assinado, era que a justificação que o município estava a dar para não intervir na limpeza do areal da praia era que era um argumento para poder reivindicar a tutela. Mas parece que, pelo menos por enquanto, ainda não é isso que está em causa, mas sim apenas autorização. Pronto, mas se fizer alguma coisa, eu como figueirense fico muito contente. João Pedrosa Lúcio. Bem, uma coisa é certa, a Agência Portuguesa do Ambiente, que é quem tem legitimidade para aprovar o que quer que seja no domínio público, nomeadamente neste tipo de espaço, se aprovou o projeto é porque ele tem viabilidade, é porque entende que ele irá ser autorizado. Eu acho que todos nós figueirenses devemos regozijar sobre este projeto. Não conhecemos, eu pelo menos não conheço em pormenor o projeto, entendo que
tal como a doutora Isabel já disse, é preciso fazer qualquer coisa, e qualquer coisa de válido, de útil e que sirva de facto dos interesses da população da Figueira da Foz e dos turistas que nos visitam em toda aquela zona. No entanto, eu gostava de salientar aqui, até para a memória futura, que no meu modesto entender, este projeto devia permitir a duplicação da Avenida 25 de Abril. Ou seja, nós sabemos que a Avenida do Brasil e a Avenida de Espanha têm uma ligação especial. A Avenida de Espanha chega ali assim à Avenida do Brasil e tem aqueles problemas de trânsito que nós conhecemos. E por isso a Avenida 25 de Abril. 25 de Abril. 25 de Abril. Portanto, a Avenida 25 de Abril devia ser duplicada para ligar imediatamente à Avenida do Brasil e ficar com um trânsito, com um espaço muito mais fluido. Esta ideia que eu estou a dizer não é minha, é uma ideia muito antiga, desde pelo menos 1989, e por isso pelo menos devia-se deixar espaço para que isto se possa fazer no futuro, caso não seja possível fazer agora. Vamos então avançar, atenção, porque agora temos 2 temas para o mesmo dia, por isso tem de ser mais céleres. Sábado, dia 25, Diários Beiras, e também na primeira página, nova maternidade e melhor urgências são prioridade nos CHUC. Sim. No CHUC, neste caso. Sim. Serviço Hospitalar da Universidade de Coimbra, para os nossos ouvintes. Centro Hospitalar e Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra. A nova maternidade, ou seja, o Jota está a pedir rapidez, eu vou só dizer, tudo o que sejam infraestruturas de saúde ou benfeitorias que permitam melhorar a qualidade do Serviço Nacional de Saúde, eu saúdo naturalmente para positiva. E eu creio que o João Pedro Arusso vai fazer dele as suas palavras, não é? Ora bem, de facto, eu entendo que o 25 de Abril, que nós festejámos há bem pouco tempo, permitiu de facto que o Serviço Nacional de Saúde fosse uma evidência e mostrasse às pessoas que de facto fundamental, não só para que as pessoas não fiquem doentes, mas que as pessoas estejam mais felizes e possam trabalhar melhor. Por isso, tudo o que seja melhorar as urgências, que já foram concebidas e construídas há bastantes anos, é extremamente positivo. E quanto à maternidade, eu sei que os técnicos dizem que as maternidades devem estar dentro de unidades hospitalares onde há outras valências, não percebo nada disto, o que eu sei é que cada vez há menos crianças, por isso não sei se isso de facto é fundamental. Quanto às urgências, eu acho que sim, já deviam estar feitas desde ontem. Então passemos da primeira para a última página, mas na mesma edição, ou seja, sábado, 25 de Abril, avança ilegal na Junta de Buarcos. A Junta de Buarcos fez o contrato com um avançado, um elemento do anterior executivo, mas parece que não cumpriu todos os requisitos legais. Jota, eu naturalmente, enfim, como Presidente também da Assembleia de Freguesia de Buarcos, o Jota às vezes me lembra que eu estou aqui na qualidade de comentadora, mas também sou, hoje também sou, e vou aqui dizer, pronto, um comentário breve, que é assim. Este assunto foi em junho dado conhecimento à Assembleia de Freguesia e foi saudado por toda a gente, designadamente por as forças da oposição que lá têm assento, porque esta freguesia duplicou em termos de área territorial. E, de facto, os recursos humanos e os seus meios, e até os meios financeiros, que o Governo nunca cumpriu a bonificação, enfim, de ter sido feita a pronúncia voluntária na Assembleia Municipal no sentido de distinguir as duas freguesias, nunca houve também proporcionalmente essa contrapartida financeira. E toda a gente concordou e todos concordámos que este senhor que foi, portanto, alvo dessa contratualização, conhecia muito bem o território, tinha sido do anterior executivo. Mas não está aqui em causa a competência da pessoa. Pronto, mas também está em causa, no fundo, o objeto pelo qual foi feita esta contratação, até para as pessoas não pensarem que se anda a esbanjar em contratações. Portanto, era uma avença relativamente modesta, mas cuja função era só para uma pessoa tomar conta dos trabalhos operacionais que são desenvolvidos no espaço público. Na altura saiu a Lei de Facto do Orçamento de Estado de 2011 e suscitou imensas questões e imensas dificuldades de interpretação. E, naturalmente, é bom também que as pessoas percebam que as fragilidades técnico-jurídicas de uma autarquia local, microunidades, junta de freguesia, são também grandes. Mas para isso também servem os serviços jurídicos da Câmara que podem apoiar.
Não sei se os serviços jurídicos da Câmara podem apoiar. Doutora, o que eu quero dizer é que... porque também mas deixe-me só dizer alegar o isto. desconhecimento da lei para não cumprir também não é mas eu não justificação invoco legal. isso. Eu não invoco isso e acho que tem que ser reposta naturalmente a legalidade. O que eu quero dizer é que, apesar de tudo, tenho que dizer que o Executivo, quando foi alertado para a questão, pediu um parecer à ANAFRE e que esse parecer veio no dia 14 de abril, mas logo em dezembro cessou a dita cuja avença. Portanto, por este problema desta irregularidade. Agora, eu continuo na minha senda dos ditados populares e uma andorinha não faz a primavera. Passa ao João Russo. Está com os aforismos populares, doutora. Ora bem, tudo isto tem a ver com o facto dos reformados que acumulem a pensão de segurança social com serviços prestados ao Estado não poderem receber a pensão e essa remuneração. Não podem, portanto, acumular. Tem a ver com isto, não tem a ver com nada mais. E tem a ver também, que dizem, com uma interpretação da lei. Tudo bem, seja o que for, o que é certo é que o Presidente da Junta disse que se de facto agiram mal, vão corrigir. Mas a origem disto tem a ver com, no meu modesto entender, e eu sou jurista, entendo que a lei é para cumprir, mas no meu modesto entender isto tem a ver apenas com politiquice, no meu entender, porque não se concebe, por exemplo, que mesmo que haja aqui alguma ilegalidade, se é que houve, e eu acredito até que haja, se o fundamento foi esse, não compreendo que se reivindique em sede da Assembleia de Freguesia que a pessoa que acumulou a pensão com aquela remuneração tenha que restituir aquilo que recebeu da Junta, dado que exerceu de facto as suas funções. Portanto, se houve alguém que teve culpa, nunca foi o trabalhador, e os trabalhadores não podem ser penalizados por eventuais ilegalidades deste género. Vamos então concluir com a edição de hoje, segunda, 27 de abril, um dia histórico para a freguesia de Maiorca, mas recuando no tempo até ao dia 25 de abril. Exatamente. Porque ao domingo o Diário As Beiras não tem edição, não é publicado. Exato, foi a escolha que a Assembleia Municipal fez para a sua sessão solene, foi ser em Maiorca. Seguiu-se também a inauguração das obras de reabilitação da Feira de Maiorca, que é um projeto que toda a gente clamava, e bem, porque era um espaço de facto que merecia que alguém conseguisse fazer a reabilitação. Foi uma sessão cujo orador convidado foi António Arnaud, digamos que o pai do Serviço Nacional de Saúde, e que fez uma intervenção muitíssimo agradável. E por isso Maiorca, neste 41º aniversário do 25 de Abril, ficou aqui em destaque. Não é a primeira vez, já se tem feito essas comemorações noutras freguesias, mas também sobretudo por um motivo de que vai usufruir de um bem comum, que foi aquela intervenção e qualificação no espaço público. Que há a acrescentar. Bem, tudo que seja para melhorar o Conselho, como aconteceu, é sempre bem visto. E a Feira de Maiorca, já há muitos anos que o melhoramento e a requalificação da Feira de Maiorca já há muitos anos. Do largo da Feira Velha. Da Feira Velha, sim. Exato, da Feira Velha, há muitos anos que é reivindicada, há muitos anos mesmo. Por isso, Maiorca esteve em festa no 25 de Abril, por duas razões, não só por comemorar o 25 de Abril, mas com a inauguração deste espaço. O que é que reivindica para si como tema Uma belíssima ideia que a Assembleia de Freguesia de Buarcos teve na sua última reunião, que aprovou uma proposta para que a Rita Lopes, que é uma pessoa que eu conheci, com quem trabalhei durante muitos anos nos serviços de turismo da Câmara Municipal, que o seu nome figurasse na toponímia da cidade. Acho esta ideia muitíssimo feliz. A Junta de Freguesia de Buarcos está de parabéns, a Assembleia de Freguesia está de parabéns, porque a Rita Lopes, que faleceu prematuramente, merece sem dúvida ser lembrada e que o seu exemplo seja lembrado por todos os figurantes. Qual é o seu assunto? O meu assunto é os 40 anos não os 41 do 25 de Abril, naturalmente já falámos dele, aos 40 anos da primeira Assembleia Constituinte. Das eleições para a Assembleia Constituinte. Exatamente, as eleições que formou no fundo a primeira Assembleia Constituinte, que deu origem à Constituição de 76, que é o que temos hoje. E porquê? Porque num momento em que sistematicamente se viola regras constitucionais e que são ignoradas direitos, liberdades e garantias, acho que passou um bocadinho sumido este número redondo, e era o que eu queria assinalar aqui no tema escolhido, os 40 anos da primeira Constituinte. Para que a data não seja muito redonda.
Ficamos por aqui, entre nós, na Figueira TV e na Coimbra TV. Regressaremos na próxima semana com os comentários sobre as notícias que tiveram destaque ao longo da semana no Diário As Beiras.